Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é o Na Face Pod, um podcast que vai trazer aqui algumas personalidades que, através da sua profissão, transformam e vêm transformando a vida de outras pessoas. Eu estou falando de transformações físicas e emocionais, com as próprias mãos. A ideia aqui é inspirar jovens a escolher uma nova profissão ou uma nova especialização, mas também falar para aqueles profissionais já experientes que trabalham na área e que vê um conteúdo aqui e queira se aprofundar um pouco mais, buscar mais informação e que aqui seja uma forma de se conectar com os nossos convidados. Mas o principal objetivo do Na Face Pod é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Aquela pessoa que se identificar com o conteúdo aqui, que tem um problema parecido, uma deformidade, uma dor, um desconforto, que veja aqui nos profissionais uma forma de resolver os seus problemas. Se acontecer isso com uma pessoa ao longo dessa temporada, o objetivo do Na Face Pod já vai ter sido concluído com sucesso. O episódio de hoje, a gente tem mais um convidado importantíssimo. O Na Face Pod vai ser dividido em episódios e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Guilherme Rossetti, cirurgião bucomaxilo. Boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite prontamente. Seja bem-vindo. Imagina, a honra é minha de estar aqui, né? Poder participar desse projeto, né? E mostrar um pouco do trabalho, conversar um pouco, como você falou, se ajudar um paciente, né? Se ajudar uma pessoa que se identifique com isso e possa melhorar a qualidade de vida, o objetivo tá alcançado, né? Esse é o objetivo. Ótimo. Você já tinha participado de algum podcast? Não, primeiro. Eu sou sou uma pessoa meio tímida, meio retraída, né? Eu achei que quando eu tinha te convidado, você já falou assim, não vou. Não, mas eu não ia negar um convite seu. Que bom, cara, nenhuma, obrigado, viu? Né? Mas, assim, muito feliz que eu tô realmente vindo. Apresentações para mim é um pouquinho difícil, mas não ia negar um convite seu, de jeito nenhum. Cara, eu já te falei isso e as tuas aulas são muito legais, cara. Obrigado. A tua didática é muito boa. Eu já falei isso pessoalmente para você várias vezes e toda vez que eu vejo uma aula tua, eu falo a mesma coisa. A tua aula é muito legal, a tua didática, a tua performance de palco, a forma que você fala é muito legal. Mas a gente treina bastante antes, né? Aqui é meio ao vivo, né? Aqui é diferente. Vamos conversar então, vamos. Doutor Guilherme, você é de Registro, né? Eu nasci numa cidade chamada Registro, São Paulo, né? Vivi lá até meus 16 anos, 17 anos, mas sou nascido em Registro mesmo. Você fez o ensino médio lá? Fiz, né? Na verdade, assim, o meu avô, vou contar a história, né? Por favor. O meu avô imigrante que veio de Ribeirão Preto, o meu bisavô imigrante italiano, né? O meu avô morava em Ribeirão Preto e muito jovem foi para a região de Registro, né? Virou agricultor lá e de lá veio toda a nossa família dele, do irmão dele, da família que se criou por lá, né? Então eu nasci na cidade de Registro, estudei lá meu primeiro, segundo grau, né? Até chegar a época do vestibular. Fiz primeiro colégio, primeiro grau foi no Colégio Rui Prado, que era um colégio público, né? Depois eu fui para a Fundação Bradesco, estudei na Fundação Bradesco da 5ª e 8ª série. Você tem contato com o pessoal daquela época ainda? Tenho, meus melhores amigos são esses, cara. É mesmo, cara? Assim, amigos de vida que eu conheci nessa época aí de 5ª, 6ª, 7ª série, a gente tem contato até hoje, a gente se fala até hoje. Eles estão lá ou não? Não, a maioria tá pra cá. Veio pra Curitiba. Tem uns em Curitiba, tem outros amigos em Londrina, tem amigos que estão no Espírito Santo, né? Mas eu tive sorte de ter uma turma que se formou lá na 5ª, 6ª série, mais ou menos, que foi uma turma boa, que a gente se conduziu bem junto, sabe? Porque isso faz diferença, né? As amizades, né? Então eu tive essa sorte de ter boas pessoas que cresceram comigo, né? De bons amigos que cresceram comigo. Que legal. E alguém foi para essa linha também, para essa profissão? Foi, eu tenho um deles, tenho um amigo que fez engenharia, tenho um amigo que fez medicina, tenho um amigo que fez advocacia e virou juiz, outro fez direito. Quer dizer, todo mundo foi muito esforçado, sabe? Muito esforçado. Sempre aproveitando, curtindo como amigos, né? Sim. Mas o pessoal sempre se empenhou bastante nisso, né? Que legal. E, bom, eu estava falando recentemente sobre isso. Vocês hoje estudam muito, né? Mesmo depois de ter concluído. A gente nunca parou de estudar, na verdade, né? Toda hora. Todo dia a gente lê um artigo. Nova. Porque, assim, eu costumo dizer muito que o que a gente faz é resolver problemas, né? Todo dia a gente pega um problema novo e a gente vai trabalhar para resolver esse problema.
E quando a gente vai trabalhar para resolver algum problema, lógico que existe um protocolo automatizado de atendimento, mas você sempre vai na literatura, você sempre vai buscar um artigo, vai procurar se tem algo mais novo, algo mais assertivo, né, para poder ajudar e resolver aquele problema. Né? E naquela época que você estava no ensino médio, você já era estudioso assim? Ou o pessoal Mais já ou sentava menos, perto? eu não ligava muito para nota, né? Eu nunca O pessoal fui não o primeiro sentava da perto de sala. você no dia da prova? Não, eu não era essa pessoa da nota maior, né? Nunca tinha uma questão de que eu nunca achava que a nota media mesmo, né? O conhecimento, né? Eu sempre tive essa crítica de que a nota você estuda 2 dias antes, faz a prova, tira a nota e... Não quer saber o que você aprendeu. Exato, né? Mas logicamente que eu não fui assim o aluno destaque da sala, o primeiro da sala, nunca fui. Às vezes sentava no fundão, né? Às vezes sentava na frente, gostava muito de prestar atenção nas aulas, gostava muito de entender as coisas das aulas, né? Mas nunca fui muito apegado assim a essa questão de tirar nota, de competição. Sempre tive acima da média, assim. Nunca peguei uma DP, nunca peguei uma recuperação. Fui pegar a primeira DP recuperação na faculdade, né? Na disciplina de patologia, que a sala inteira ficou, porque era uma disciplina mesmo difícil, digamos assim, né? Você fez federal? Eu fiz Federal do Paraná. E você já sabia, quando você estava terminando, você já sabia o que você queria? Já era odonto que você queria? Cara, a odonto ela veio de uma maneira muito curiosa, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente tem vontade de ser várias coisas, né? Até na último congresso da TM eu mostrei lá que uma das minhas vontades era ser mergulhador. Eu queria trabalhar com mergulho, eu queria trabalhar no mar, eu achava isso, ainda acho fantástico, tanto que o mergulho hoje é um hobby. Né? Você mergulha? Mergulho. Não é um hobby que eu faço sempre, afinal de contas estamos em Curitiba, né? Não dá. Não dá, mas é uma coisa que eu faço com muito gosto, assim, sabe? Quando tenho a oportunidade de mergulhar, é uma coisa que eu gosto muito. E naquela época eu tinha a pretensão de ser, ou de trabalhar com oceanografia, de trabalhar com mergulho, com mar. Eu estudava música, né? Eu fiz quase 10 anos de piano, comecei a estudar piano com 6 anos. É mesmo, cara? Não sabia disso. E aí fiz aula de piano até os 14, 15 anos, mais ou menos. E gostava muito de música, então era um caminho que pudesse seguir. Toca né? piano ainda hoje ou não? Então, eu não toco há muitos anos agora, né? De tanto ter que trabalhar, né? E eu me afastei um pouco da música, mas agora, como uma filha minha pediu para estudar música, e eu achei, e a minha mãe tinha guardado, cara, meus cadernos de estudo de piano de 6 anos de idade, tem tudo guardado esse material, né? Não era cifrinha de revistinha, era... Não, era partitura mesmo. Só que a gente começava desenhando sol, desenhando dó, era bem lúdico, né? Com 6 anos, 7 anos. E eu tenho esse material guardado e agora estou separando para ver se eu consigo começar a ensinar um pouco para elas disso, né? Que legal, e lembrar um pouquinho daquilo que eu fiz, né? Naquela idade também. Elas estão com 8, eu comecei com 6. Mas eu estudei música até os 14 anos, né? O piano. E gostava muito da área de biologia, de química, sempre foi a área que me chamava bastante atenção, né? Então existia essa dúvida, o que eu vou fazer, né? Que caminho que eu posso seguir? Eram caminhos bem distintos, né? E na tua cabeça a escolha era para ter pela renda, o que eu vou ganhar dinheiro ou porque você gostava de fazer? Era pelo que eu gostava de fazer. Era pelo que eu gostava de fazer. E aí vinha essa dúvida, né? O que eu vou fazer? Se eu ia para a oceanografia mesmo? Se eu ia... E aí tinha um colega de família, né, que é o Dr. João Hasegawa, que é meu amigo até hoje, que era dentista, era perioimplanto na época, né, lá em Registro. E aí eu pedi para ele para fazer um estágio com ele. Né? Falei assim, pô, será que é isso? Porque eu gostava muito de trabalhar com coisas manuais. Na minha casa a gente fazia muito trabalho manual. Né? Era aquela casa que se a tomada tá ruim, a gente arrumava. Né? Se vazou o telhado, a gente chamava subia... ninguém para resolver. Não, a gente fazia tudo. Né? No fundo da minha casa a gente tinha uma região que era mais era profunda, né? E a gente aterrou, construímos um fundo, edícula, mas tudo feito pela gente mesmo. Era eu, o velho, né? Meu velho, que já não está mais aqui com a gente, meus irmãos, a gente cuidava de toda essa manutenção de casa e a gente acabou gostando disso, né? Acabou criando essas atividades manuais, né? E tinha também o piano, que também era manual, né? Também uma atividade manual.
E essa área também da área da saúde que eu gostava bastante, de biologia, né, de química, e queria fazer alguma coisa para o próximo, também tinha uma questão assim, uma vocação assim, sabe? E aí eu pedi para fazer estágio com esse dentista, o João, e ele falou, compra uma calça branca, vem aqui, põe um banquinho no canto do consultório e fica aí, fica vendo a rotina. O assistindo. Dia a dia. Assistindo, não trabalhando junto, né? Porque não tinha formação técnica, né? Não ia ajudar na cirurgia, porque não tinha ASB, não era TSB, quer dizer, eu fui lá assistir. Isso com quantos anos? Isso eu já estava no pré-vestibular. Isso era pré-vestibular. Você ajudava nas rotinas ali, básicas? Não ajudava, eu fui lá para estagiar para ver. Ele falou, vem aqui, veja a nossa rotina. Sapato branco? Exatamente. Calça branca, né? Que naquela época usava, depois nunca mais usei branco na minha vida. E aí eu sentei lá, fiquei lá acho que 1 mês e meio mais ou menos, estagiando. Todo dia eu ia, chegava na hora que a clínica abria, ficava até o final da clínica, via o dia a dia, ele atendendo os pacientes, ele fazia muita cirurgia periodontal, né? Aí eu ia lá, dava uma olhada na cirurgia periodontal, tal, e depois de um tempo ele perguntou, e aí, o que você acha? Eu falei, é isso que eu quero fazer. Né? Putz, e aí eu decidi legal. pela odontologia, graças a essa oportunidade que o João Hasegawa me deu de estagiar com ele antes ainda do vestibular e tudo mais. Quer dizer, eu fui procurar conhecer um pouco da profissão, né, antes de escolher qual carreira que eu iria seguir. E que muitos não fazem isso, né? Muito jovem, às vezes você escolhe uma coisa que você nem se identifica mais pra frente, eu né? acho que foi uma experiência bacana para você ver o dia a dia, né? Quer dizer, como é que é o dia a dia dentro da clínica, né? Porque muitas vezes você imagina a profissão, mas você o dia a dia é diferente, né, do que a gente imagina. Né? Cara, eu até vou te fazer essa pergunta. Ainda sobre a tua escolha, tem muito profissional, eu acho que você teve vários colegas de profissão que tentaram a medicina e Sim. não conseguiram, foram para odonto. Sim. Você já sabia o que você queria. Eu, se eu não me engano, no segundo grau a gente fez um vestibular que era trainee. Esse vestibular eu prestei para medicina, né? Porque você estava naquela questão de o que vai conhecer, que áreas que eu vou tentar. Mas depois do estágio com o João, eu desisti, digamos assim, vi que era aquilo que eu queria mesmo, né? Aquela rotina da clínica, e acabei, né, escolhendo pela odontologia e acho que foi um vestibular que eu prestei e os outros todos foram diretamente para odontologia. A gente espera atingir profissionais que estão começando ou profissionais que estão escolhendo, ou um jovem que está escolhendo uma profissão ou uma especialização. E muitos acreditam, você falou que a rotina é totalmente diferente, né? Quando você começa, até eu falei com a Gleice esses dias, você imagina que vai terminar a faculdade, vai abrir teu consultório, todos os pacientes vão estar lá sentados te esperando. É mercado, né? E você se vê como um gestor, além de um cirurgião, além de um dentista. Isso foi uma grande dificuldade na carreira, né? Porque a gente, às vezes até hoje eu brinco com a minha equipe, eu falo assim, pô, eu só queria ser dentista, cara. Né? E tô lá pagando conta, e tô lá resolvendo problema administrativo, né? E tô lá fazendo relatórios para os planos de saúde, para liberação, né? Às vezes alimentando o Instagram, você fala, pô, eu só queria ser dentista, eu queria sentar. Você tem que vender, você tem que gerir recursos, você tem que pagar conta. É a parte administrativa. No final das contas é um negócio, né? Você acaba caindo dentro de uma pequena empresa. Né? Mesmo que você seja só um consultório. Hoje eu não tenho clínica, né? Eu tenho o meu consultório, tenho a minha equipe, atendo meus pacientes no meu consultório, mas não deixa de ser uma empresa. Se a gente não pensar na questão empresarial, né, o negócio não flui. Né? E uma empresa tem que estar equilibrada, tem que dar lucro. Tem que dar lucro. Tem que dar lucro, porque tem que dar lucro para você, para sua família, para a família das pessoas que trabalham com você, para que você consiga se estruturar mais para atender melhor, para atingir melhores resultados. Né? Então, tudo isso depende da estruturação da empresa. Né? Então, isso na faculdade ninguém ensina para gente, realmente. Não tem isso, né? Não tem. E é uma grande dificuldade, sabe? Não só minha, mas conversando com outros colegas, a gente tem pouca formação nisso. Então a gente vai buscar essa formação depois da faculdade. E você foi buscar essa informação? Eu fui buscar com cursos, né? Eu fiz cursos de como gerenciar clínicas, eu fui buscar alguns cursos fora,
né? Mas não de caráter de pós-graduação ou um curso de formação em administração, não isso. E alguns livros, a gente vai buscar alguns livros, né, para entender um pouquinho de negócio, troca muita ideia, muita figurinha com o colega, pô, como é que você está fazendo isso, como é que você está fazendo aquilo. E as dificuldades são muito Liga parecidas. para o contador, exatamente, né, para poder organizar isso, né, porque se você não organizar, realmente você não cresce, né. Sim. E se você não crescer, você não cria estrutura para atender os pacientes, essa que é a questão. Né? E como que você estava fazendo a odonto e em algum momento você foi para cirurgia? Que momento que você escolheu e falou, quero operar? Então, aí quando eu comecei a cirurgia, as matérias básicas para mim foram fantásticas, né? Anatomia, bioquímica, eu adorava aquilo, né? E continuo gostando muito. Mas na Federal do Paraná, a gente foi fazer um estágio, durante a faculdade a gente fez um estágio no Hospital Evangélico. Naquela época tinha um estágio para acadêmicos, a gente ficava no pronto-socorro. Inclusive foi lá que eu conheci a Gleice, né? Não sei. Já daquela época? Já daquela época, porque eu fui estagiar no Hospital Evangélico, né? Dentro da bucomaxilo do hospital. Então a gente fazia plantões noturnos junto com o plantonista, né? Da bucomaxilo. Atendendo os pacientes no PS, ambulatório, centro cirúrgico. E o PS do Evangélico, quem tá vendo e não conhece o Hospital Evangélico, é referência de queimados, é hospital escola. É um baita hospital, né? Hoje é Mackenzie, né? Hoje é Mackenzie. Mas é um baita hospital, né? Um hospital referência. Porta aberta. Porta aberta, tinha muita emergência chegando, a gente tinha a oportunidade de acompanhar todas as emergências, né? E foi lá que eu conheci a Gleice, porque a gente sempre fazia em dupla, né? E a minha primeira dupla de trabalho lá foi exatamente ela. Ela já estava lá há um tempo, já fazia estágio lá há um tempo, né? E eu comecei, na verdade, sendo dupla dela lá no Evangélico. Mas foi aí que despertou a questão cirúrgica, né? Da bucomaxilo. Conhecendo a bucomaxilo ali, eu fiquei ali alguns anos fazendo esse estágio, né? Até chegar às disciplinas cirúrgicas da faculdade, senti que era aquilo que eu gostava, né? Senti que era aquilo que eu queria. Quando acabou a faculdade, quando eu me formei na faculdade, eu já sabia que o caminho cirúrgico era o caminho que eu ia gostar de exercer, né? Isso era uma certeza que eu tinha logo na formatura, né? Mesmo assim, eu ainda trabalhei alguns anos como clínico geral, antes de começar uma pós-graduação em cirurgia, a formação como cirurgião mesmo. Né? Você teve essa passagem por lá? Eu tive essa passagem. Essa passagem, para mim, eu acho que foi muito boa, na verdade. Te dá uma base hoje? Eu fiz muitas outras coisas que não são cirúrgicas, né? Eu fiz muita prótese, eu atendi muito paciente de clínica, né? Então, assim, não te restringe a visão da odontologia cirúrgica, né? Te deixa uma experiência mais ampla, né, em termos de reabilitação. Pelo menos você entende de restauração, você entende do básico, de profilaxia. Eu fiz muito isso, né? Trabalhei na prefeitura, trabalhei no ICS antes de fazer a especialização após em cirurgia. Inclusive dentro do ICS a gente tinha um grupo de profissionais, a gente chegou a abrir um ambulatório de pacientes especiais, que era para atender a clínica de pacientes hipertensos, diabéticos, aqueles pacientes descompensados, né? Então é uma área que sempre me chamou bastante atenção nisso, né? Então eu tive uma experiência antes da cirurgia, né? Que foram 3 anos, né? Mas para mim foi muito gratificante isso, né? E quando você já estava na tua residência, você acompanhava os teus professores, né? Já nas cirurgias. Como que era você já recebia esses pacientes já meio que sozinho, dando o primeiro atendimento? Como assim, durante trauma, a formação? Né? Na tua residência. Foi lá no Rio Grande do Sul, né? Você foi para lá? Eu fui em Porto Alegre, né? Eu fui para Porto Alegre, então quando eu decidi fazer a formação em cirurgia, né? E migrar diretamente para cirurgia, então eu me candidatei a alguns programas, né? Fui aceito por 3 deles e optei para Porto Alegre na época. PUC de Porto Alegre. PUC de Rio Grande do Sul, né? Sim. E aí fui para lá, né? Mas foi assim, foram alguns anos difíceis, né? Porque eu tinha uma clínica em Curitiba, tinha um consultório aqui, então eu trabalhava aqui e fazia... Você já tinha uma clínica? Já tinha um consultório aqui, né? Nesses 3 anos eu já trabalhava aqui, eu já tinha um consultório, já estava trabalhando aqui. Então eu fiquei na ida e vinda e semanalmente eu ia para Porto Alegre, fazia os meus plantões, fazia cirurgias, fazia toda a programação da formação em cirurgia, e quando dava eu voltava para Curitiba para atender os pacientes, né, para não deixar a clínica morrer, digamos assim. Caramba, porque você tinha que pagar todas essas despesas também. Exato, né? E aí eu passava, ia de ônibus, né? Não ia de avião.
Então era quase que 2 noites por semana dormindo no ônibus, né? Porque o ônibus saía às 8, chegava lá às 6. Aí eu chegava lá às 6, já ia para pós, né? E quando dava, retornava, quando chegava em Curitiba de volta, já ia para o consultório, né? Então foram alguns anos assim de idas e vindas, né? Mas que valeu muito a pena, sabe? Eu sou muito grato de ter ido lá para o Rio Grande do Sul. E o teu esforço, né? E a resiliência, porque hoje a gente vê um pessoal começando que não se esforça tanto assim. Mas hoje eu com 45, hoje eu não faria isso de jeito nenhum. Obviamente. Naquela época a gente passava 3 dias sem dormir e não cansava, né? Tinha uma fome a nossa vontade, o que nós procuramos na cirurgia vai mudando. Naquela época a gente tinha uma fome muito grande de conteúdo técnico, de ver cirurgia, de aprender, de ganhar habilidade, né? Era muito técnico, a gente corria muito mais atrás do técnico, né? Sim. E às vezes perdia a oportunidade de ver algumas coisas que não eram técnicas, né? Hoje, já com alguma experiência dentro da cirurgia, a gente, além do técnico, a gente começa a prestar atenção nas histórias também dos pacientes, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que vem com a maturidade. Então, a gente começa a prestar atenção na história que o paciente conta do que ele passou até chegar àquele momento, como que é depois da cirurgia, né? Como é que é a reabilitação do paciente, que impacto que o tratamento tem na vida desse paciente. Então são coisas que quando você está na correria, às vezes você perde isso. Sim. Né? Você passa na consulta tal, e depois de um tempo com um pouco mais de maturidade cirúrgica e tudo mais, você começa a prestar atenção nas histórias, e isso faz com que você se apaixone, entre aspas, você sabe, é uma segunda paixão pela cirurgia, né? Quando você para ver esse pré e esse pós-operatório, o impacto na reabilitação. Né? É como o mergulho, lembra que eu falei do mergulho? Sim. Os primeiros mergulhos você não vê os peixes, né? Você só quer saber se tá tudo certo, se tem oxigênio, tempo de fundo. Se não vai estourar o teu ouvido. Isso, se não vai estourar o ouvido, se não vai estourar o tempo, né? Então os primeiros mergulhos você acaba ficando tão preocupado com a parte técnica que você não vê o fundo do mar. E depois de um tempo que você já domina aquela parte técnica, você passa a ver os peixes, você passa a ver o fundo do mar, você passa a curtir. A cirurgia passa por isso também, sabe? Cara, que baita analogia, cara. No começo técnico, né, onde você quer operar, quantidade, volume e técnica, e desenvolver técnica, até a tua maturidade cirúrgica, quando você começa a prestar mais atenção nas histórias também do paciente. Quando você... a gente trabalha com muitos cirurgiões e conhece muitos cirurgiões e eu nunca tive a oportunidade de perguntar. Eu vou fazer questão de querer saber desse tipo de resposta. Como que foi a tua primeira cirurgia que você se viu sozinho, com o paciente seu? Cara, a primeira cirurgia eu tenho fotos dela na minha sala. Porque você operou no eu já fazia, Porto Alegre, na PUC, quando eu fui sempre assistido. Mas quando eu fui para residência, né, quando eu fui fazer a pós-graduação, eu já fazia muita cirurgia ambulatorial. Cirurgia de siso, né, remoção de dente incluso, pequenos tumores. Quer dizer, eu já tinha uma prática cirúrgica ambulatorial, não era uma prática hospitalar. Né? Com a pós-graduação veio a prática hospitalar. Tá. Né? Eu lembro assim da primeira... Eu não vou te dizer que eu não lembro da primeira cirurgia, eu lembro da primeira ortognática que eu fiz lá. Muito mais complexa. Que é uma cirurgia um pouco mais complexa, que eu fiz durante a pós-graduação, a formação, no final, que eu fui o cirurgião, né, que o meu preceptor falou assim, eu vou te dar uma cirurgia. Responsabilidade é sua. Ele falou assim, eu não vou entrar na cirurgia. Eu vou ficar, tô por aqui, mas é a cirurgia, então assim, planeja, faz o pré-operatório, faz o planejamento, faz os guias, opera o paciente. Eu só estou aqui se você precisar. Né? Então eu tenho fotos dessa cirurgia. Eu tenho fotos no meu consultório, tá lá. Mesmo, no meu consultório, cara, eu não sei se você lembra, mas tem uma parede com vários quadros, né? Sim. São quadros de momentos, Estão né? Ali. Tem o momento dessa primeira cirurgia, tem o momento da formação em cirurgia de ATM, tem um mergulho com o Mero lindo, que eu consegui uma foto, que é uma foto que vale um troféu, né? Então é meio que um muralzinho assim de prêmios, né? De conquistas, né? Como foi a véspera? Porque você sabia que no dia seguinte você ia ter uma cirurgia, um paciente na tua mão. Mas a gente acompanha tanto antes, a gente é preparado para isso, né? Dentro do trauma, a gente fez muito trauma, a gente fez muita cirurgia, quer dizer, não era a primeira cirurgia como cirurgião principal, mas não era a primeira cirurgia, não era uma novidade, né? Era alguma coisa que fluiu meio que naturalmente,
porque a gente já vinha do trauma, já vinha de várias outras cirurgias. Você já estava inserido naquilo. Exatamente. Né? Já tinha praticamente na final da formação como cirurgião, quer dizer, você já está meio preparado para isso. Mas tem medos? Tem, porque... Medos do... Medo do novo, medo porque uma coisa é a gente ter medo... Eu até falei sobre isso esses dias, né? A gente convive com medos diários. Todo mundo que está vendo aqui tem seus medos. Tem, lógico. De você ter uma empresa, você vai investir. Não sei se eu vou colocar o meu dinheiro aqui. Se você não investir, tá resolvido. Você recua e tá tudo certo. Agora, você falou em alguma parte da tua conversa que você falou que você já vem de berço com uma coisa diferente. Cirurgião vem com um negócio diferente. E aí eu falo, o Messi tem um negócio diferente, o Cristiano Ronaldo, sabe assim, é uma luz diferente. Falei isso pra Gleice também. E que a forma de você gerir o medo é diferente, porque você tem pressão, você tem familiar esperando lá de fora do centro cirúrgico. Sim. Como que você gere tudo isso? Cara, o medo é bom. Né? O medo te mantém um pouco na linha, o medo não é ruim. Acho que todo mundo tem um pouco de medo, né? Mas a experiência faz com que você controle isso. Né? Quer dizer, quanto mais você opera, quanto mais você é inserido nisso, isso vira rotina para você. Né? É aquela questão do mergulho. Né? No começo você fica querendo controlar toda aquela questão técnica, até a hora que você vai olhar e fala assim, mas tem 5 minutos aqui do oxigênio, tá bom. Você sabe o limite que dá, você conhece os limites, né, do mergulho, você começa a praticar isso com segurança porque você conhece os limites. Né? A cirurgia é igual. Né? Você começa a conhecer os limites da cirurgia, o que pode, baseado na literatura, a gente faz muito da nossa prática baseada em pesquisas. Né? Muito não, praticamente tudo. Né? Não existe invencionismo cirúrgico. Né? O que existe é a prática de alguma coisa que já é condecorada pela ciência. Né? Então isso te dá muito respaldo na sua prática clínica. Mas assim, o medo te faz não abusar às vezes ou não ultrapassar um certo limite que é necessário para um cirurgião. Sim, né? É necessário para isso. E te força a estudar cada vez mais, né? Mas assim, com o passar do tempo, você fica natural para você, né? Faz parte do teu dia a dia. Sim, você dorme super bem na véspera da cirurgia. Hoje eu durmo bem na véspera da cirurgia. Porque eu sempre falo, né? No centro cirúrgico é o lugar que vocês estão mais à vontade, né? Virou um ambiente natural, né? Um habitat natural, digamos. O paciente está tão tenso e vocês estão tão seguros, tão relaxados de tudo aquilo. Mas é que você tem responsabilidade também de prestar assistência ao paciente, né? Porque exatamente por isso, porque o paciente está tenso. Né? Se ele vê você tenso, ou se ele achar que você está tenso, né? Quer dizer, isso vira, de certa forma mesmo, natural com o passar do tempo, mas a experiência traz isso. Né? De tanto trabalhar, de tanto operar, isso já fica, de certa forma, controlado. Você, você foi amadurecendo, né? Você foi sempre... Não era tão estudioso lá no ensino médio, mas... Não era dos piores alunos, mas nunca fui dos melhores, né? Mas eu vejo, assim, que você é um dos caras que talvez sai na frente de várias novidades. Eu gosto de fuçar as coisas, né? Eu gosto de estudar bastante, mas não estudar no sentido de decorar, estudar no sentido de resolver problemas, né? Resolver problemas, né? E você foi um cara que, assim, quando ninguém falava do planejamento... Eu estava brincando com impressora 3D já faz um tempo já. Né? Isso realmente aconteceu. Você foi um dos primeiros que eu conversei que você já estava vendo isso há muito tempo. O planejamento ele mudou bastante da nossa cirurgia em termos de qualidade, visualização, mas eu gosto muito dessa questão tecnológica, né? Então eu sempre vou atrás, né? Comprei uma impressora 3D muito cedo, comprei umas impressoras, na época comprei a primeira impressora, não tinha a qualidade que tem hoje, né? Mas eu sempre tive aquilo na cabeça, eu acho que o caminho vai por aí, se eu não começar a mexer com isso, se eu não começar a trabalhar com isso, o passo fica muito longe. Né? Se você não vai crescendo todo dia com a tecnologia, você fala assim, agora eu vou aprender, mas aí o passo já está muito distante. Né? Então você precisa todo dia ir estudando e ir crescendo com isso. Mas eu gosto muito de impressão 3D, eu gosto muito de planejamento virtual, de software, de tecnologia embarcada. Inclusive, um dos casos que eu vou te mostrar aqui, depois que a gente vai conversar, tem muita tecnologia embarcada nele. E hoje, para quem está começando, ou para o paciente que está nos assistindo aqui, o planejamento, quando a gente fala do planejamento, é como se vocês estivessem operando o paciente pelo software antes da cirurgia acontecer. Exato. É como se a gente criasse um avatar do paciente no software,
né, tanto de tecido mole quanto de tecido duro, e pudesse ter a oportunidade de realizar a cirurgia antes dela ser realizada. Né? Então a gente simula, é uma simulação cirúrgica, onde a gente consegue ver o melhor posicionamento, onde vai ter interferência, né? E dessa simulação a gente cria então guias, né, que são materializados através da impressão 3D. Né? Você chega na cirurgia já sabendo todos os movimentos que você precisa. Você chega na cirurgia já tendo feito ela no ambiente virtual quando você faz a cirurgia, né? Quando o próprio cirurgião faz seu planejamento. Né? Então lá no consultório eu senti uma época essa necessidade, né? Porque existem empresas que fazem o planejamento, mas eu senti a necessidade de eu ter essa ferramenta na mão. Eu gosto muito de ter as ferramentas na minha mão, sabe? Eu não gosto muito de terceirizar as coisas. Né? Até a parte de implante, hoje a gente está fazendo muito da implantodontia, também na impressora 3D, no consultório, guias cirúrgicos também. A gente faz tudo em house. Porque eu acho que é importante você ter a ferramenta para poder estudar a cirurgia antes. Quando você faz ela virtualmente, você já está vendo onde vai dar interferência, né? Você faz várias opções de movimentação, você tem essa liberdade de estudar, né, a proposta cirúrgica, né, que vai ser realizada. E agora tudo faz sentido que você falou lá atrás que gostava muito de trabalho manual e tudo mais. Exato. Faz sentido agora chegar no teu consultório, como eu cheguei uma vez, que você estava com a impressora desmontada e você resolvendo. Eu já desmontei algumas impressoras e remontei muitas impressoras. Agora tudo faz sentido. Quando eu comprei as primeiras impressoras que eu tive, já faz alguns anos, não tinha assistência técnica aqui, né? Então, muitas vezes elas paravam, eu abria elas para ver onde é que está falhando e comprava uma peça, né? Comprava outra peça. Mas eu gosto de fazer essa manutenção porque eu acabo conhecendo o equipamento. Sim. Né? Você acaba conhecendo tudo. E outra coisa, eu falei do planejamento, que você saiu na frente, foi um dos primeiros a mexer com isso e a estudar isso. Quando ninguém falava de Hoff, você já estava inserido nisso. Talvez você tenha sido o primeiro bucomaxilo a olhar para isso. Não sei se eu fui um primeiro, mas eu olhei antes porque eu sentia uma necessidade de um pouco além, sabe? Porque a bucomaxilo, ela traz propostas de reabilitação para os pacientes que são apaixonantes, né? Que a gente consegue melhorar a questão física, psico e social do paciente, né? E tem várias histórias de paciente para contar a respeito disso. Mas eu sempre, quando veio a Hoff, né, quando a Hoff começou a aparecer, eu fiquei pensando se aquilo poderia mesmo ajudar, né, a ir um pouquinho mais além da bucomaxilo, né? E por isso que eu fui atrás de algumas formações em Hoff. Para quem está nos assistindo e hoje o paciente, né, quando a gente fala Hoff, a gente está falando de injetáveis. Injetáveis. Naquela época eu fui estudar toxinas e injetáveis. Foi as primeiras áreas de estudo dentro da Hoff, né? Então eu fiz curso com, não sei se você conhece o Ziroldo, né? Sim. Né? Que é o pioneiro, né, da Hoff. Ele que começou. Tudo isso, né? Tudo isso foi ele que começou. E eu fui fazer alguns cursos com ele de toxina, de preenchimento. Achei que aquilo era muito válido para a minha prática de cirurgião bucomaxilo. E depois de um tempo eu voltei para lá para fazer a especialização, a pós-graduação completa, né? Que aí aborda fios, aborda bioestímulo de colágeno, tecnologia. Aí é todo mundo que a Hoff tem disponível, todas as ferramentas que a Hoff tem disponível, né, para complementar. Mas a busca inicialmente foi complementar os meus casos cirúrgicos, né? E hoje a gente faz a Hoff já como maneira independente disso, né? Mas eu acho que uma coisa casa muito bem com a outra. Casa muito bem. Hoje quase que um refinamento. Um refinamento, porque quando a gente trabalha, por exemplo, é que assim, a bucomaxilo não é feita só de ortognática. A gente fala bastante de ortognática, né? Mas a bucomaxilo é mais ampla que isso, né? Mas quando a gente faz uma cirurgia de reposicionamento facial, alguns detalhes, né, que podem ficar de acordo com a anatomia óssea da mandíbula podem ser refinados, por exemplo, com preenchedores, né? A gente pode refinar esse resultado estético. Aí nós estamos falando do resultado estético, não funcional, né? Mas a gente pode refinar esse resultado estético com preenchedores ou com as ferramentas que a Hoff nos traz. Então isso é uma complementação fantástica. E hoje você falou da ortognática, né? E é incrível quanto parece que a ortognática é tão comum, o termo, quando a gente está trabalhando na área, e né, parece que soa comum pra gente, né? Mas é assustador o quanto de gente não tem aí fora que não sabe o que é ortognática e pode ser que até precise de uma cirurgia como essa. Exato. Mas é que a ortognática, ela não é uma cirurgia estética, né? Ela é uma cirurgia funcional.
né? Funcional, o que seria a Funcional, função? ela é uma cirurgia que a gente aplica nas pessoas que precisam de uma correção de mordida, de uma correção respiratória, né? Ou de um equilíbrio, ou de um pouco ou muito desenvolvimento dos ossos da face. Então, para fazer uma ortognática, você tem que ter um CID, você tem que ter um diagnóstico. Não é uma cirurgia estética. A cirurgia estética é para todo mundo, né? Sim. Todo mundo pode fazer lipo, todo mundo pode botar prótese, né? Já a ortognática, ela é uma cirurgia corretiva para deformidade dentofacial, né? Se o paciente tem a mordida, quando se fala de oclusão, é a mordida torta. A mordida torta. Isso reflete em várias complicações, dores. Sim, você tem um sistema muscular totalmente desalinhado, né? Totalmente desequilibrado. Então, quando você tem a oportunidade de corrigir o excesso de crescimento ou o pouco crescimento dessas estruturas ósseas da face, cirurgicamente, você cria um equilíbrio desse sistema, né? Que a gente chama de sistema estomatognático, né? Mas você equilibra essa neuromusculatura, né? Isso traz benefício no controle de dor, quando essa dor ela tem origem neuromuscular, né? O equilíbrio da própria mordida. Quando você tem uma mandíbula que foi pouco desenvolvida, você tem um padrão respiratório deficiente, né? E quando você avança, ou quando você reconstrói, ou você reposiciona essa mandíbula, você melhora esse padrão respiratório. Então ela é uma cirurgia com benefícios funcionais e de cunho funcional. Mas ela tem uma repercussão estética, é isso que eu falo aos pacientes. É absurda, né? É absurdo. A vontade do paciente de fazer a cirurgia não é só funcional, é também estético, né? E por isso que existe essa confusão. Fala assim, mas ortognática é estética. Não, ortognática não é estética, na minha visão. Ortognática ela é funcional, mas ela tem uma repercussão estética. Até antes de... Você trouxe alguns casos pra gente, né? Trouxe alguns casos. Até antes da gente mostrar, tem muitos pacientes hoje que têm complicações funcionais. Se fala muito hoje em apneia do sono. Sim. Tem pacientes, você recebe pacientes ou já recebeu pacientes que não sabia que tinha que operar, sofria em casa na parte respiratória, e quando foi te procurar em algum momento, você viu que era cirúrgico e ele acabou operando? Aí o tratamento da apneia com a ortognática, né? Com a cirurgia da face, né? Geralmente essa correção da face com a apneia, ela está indicada em pacientes que realmente têm deformidades de face, né? Ou que a mandíbula não cresceu muito, ou que a maxila é mais retruída, e que a gente recompondo essa estrutura, eu vou ter uma melhora respiratória. A apneia do sono, para quem está nos assistindo, o que seria? É quando o paciente ele tem dificuldades respiratórias durante o sono, né? Quando, por exemplo, quando o paciente está dormindo e tem a musculatura relaxa, né? A mandíbula ela toma uma posição mais para dentro. Ela vai lá para trás. Exatamente. Vamos falar de uma linguagem mais simples, né? Sim. Quando eu durmo, a musculatura relaxa e a mandíbula vai para trás. E aí a minha garganta diminui o espaço respiratório. Se ela diminui o espaço respiratório, eu posso ter ronco, né? Ou apneia, que é o ar não conseguir passar por essa região da orofaringe. Não passando é aqueles pacientes que se engasgam, né? Ou acordam um pouco se afogando. Realmente tem um bloqueio dessa respiração. Não dorme bem, não acorda bem. Exato. Mas é importante você diagnosticar se essa obstrução ela é por uma deformidade de face ou se ela é, por exemplo, por excesso de peso, né? Tem pacientes que ganham muito peso. E por ganhar muito peso, ele também perde esse espaço de orofaringe. E aí a primeira medida não é operar esse paciente, é sim impedir que ele perca peso. Sim. Né? Então, assim, vamos primeiro corrigir o sobrepeso, ver qual que é a repercussão que isso tem dentro do padrão respiratório, para depois ver se está indicado mesmo a cirurgia ou não. Né? Porque a cirurgia é uma forma de tratar. O CPAP, por exemplo, é outra forma de tratar. Né? O CPAP é aquele aparelho que você dorme com uma máscara e esse aparelho injeta a pressão positiva durante o sono. Né? É um método não cirúrgico de tratar. Né? Muitos pacientes vão para o CPAP e se adaptam. Paliativo, mas ele resolve, né, a situação da apneia. Lógico, se você usar o aparelho, você não vai ter apneia. Se você deixar de usar o aparelho, você volta à mesma situação. Né? Mas é uma forma de tratar também que você precisa, na verdade, estudar e classificar teu paciente. Né? O grande problema da ortognática com apneia se o teu paciente não tem uma deformidade, você vai avançar essa face cirurgicamente e você vai melhorar o padrão respiratório, mas você pode ter um déficit estético.
né? Que você pode ficar com uma face muito avançada. Então é sempre um equilíbrio. Sim. Né? É o cobertor curto, né? Cobre a cabeça, descobre o pé. Sim. Né? E cobre o pé. Então você precisa sempre fazer um planejamento adequado para cada paciente. Então, assim, não existe um protocolo que vai se aplicar a todos os pacientes. Você vai ter que sentar com cada paciente e ver caso a caso, né? E como resolver cada caso a caso. Se um paciente está em casa hoje e de repente às vezes não olha para isso com olho clínico. Às vezes o marido está roncando. Ele ronca mesmo, tá tudo certo, acaba acostumando. E às vezes tem solução. Tem solução. E às vezes a solução pode ser cirúrgica. Exato, a solução pode ser cirúrgica. Eu acredito que uma das soluções que eu estou, né, apresentando para você, a cirúrgica é aquela mais definitiva, né? Porque você não vai depender de um aparelho, você não vai depender de um aparelho de protrusão mandibular, de um CPAP, quer dizer, avançando a face, você consegue melhorar essa via respiratória. Né? E hoje a recuperação desse paciente de uma ortognática, como era lá atrás, hoje a recuperação é super tranquila, né? Hoje é muito melhor que há anos atrás, sem dúvida. Porque você tem um paciente que às vezes, não vou procurar isso porque eu tenho medo da cirurgia. E é comum, vocês vivem com muito isso comum. Todo dia, né? Muito comum, muito comum. E hoje é muito tranquilo, o paciente volta rápido. Eu digo que a experiência do pós-operatório, hoje com o adjunto da fisioterapia, das placas de fixação, né? Porque hoje quando a gente reposiciona uma mandíbula, a gente usa parafusos e placas para fixar essa mandíbula à nova posição. Tá aí o trabalho manual que eu estava falando lá atrás, né? Sim. Então a gente usa placas de fixação para fixar essa estrutura óssea na nova posição. Isso é estável, muito mais estável do que se fazia há anos atrás. Né? Então, essa estrutura estável com placas de fixação, mais o somatório, por exemplo, da fisioterapia, que diminui o edema, que melhora o pós-operatório, faz com que a cirurgia seja muito tranquila em termos de pós-operatório. Normalmente, os pacientes em 15 dias já estão retomando o trabalho, retomando estudo. 15 dias. Essa é a média. Né? Só que isso varia muito de paciente para paciente. Né? Ontem eu tive uma paciente que é psicóloga, eu gosto de conversar, né? E aí a gente estava conversando sobre esse pós-operatório. Né? E eu falei assim, tem paciente que demora 30 dias para recuperar. Né? E tem paciente que com 3 dias chega aqui já com o celular na mão, porque eu estou fazendo um negócio, estou tocando minha vida. Por quê? Porque as pessoas têm sensibilidade diferentes para o mesmo procedimento. O procedimento é igual para os pacientes, né? Mas algumas pessoas que vão tirar um siso deitam e dormem na cadeira enquanto você tira o siso. Nem sente. Outras pessoas, aquilo é um evento grande, né, que já não durma 3 dias porque eu vou tirar meu siso. Então a percepção das pessoas em relação ao procedimento também conta no pós-operatório, que é a experiência que ele tem com a cirurgia. Né? Então a gente tem que tentar mapear isso um pouco também antes da cirurgia. E a gente não está falando só de qualidade de vida do paciente, porque obviamente quem tem uma vida saudável no pré-operatório vai ter uma recuperação talvez melhor, mas a gente não está nem falando disso. Não. A gente está falando da parte psicológica, é a percepção que a pessoa tem. Né? Quer dizer, tem pessoas que têm 30 cirurgias plásticas nas costas e quer fazer mais. Né? Sim. E tem pessoas que uma cirurgia pequena de uma extração de dente já é um evento. É a percepção que a pessoa tem. Às vezes por um evento traumático que teve antes, né? Mas o importante é que a gente tem que tentar mapear isso para poder dar suporte para cada pessoa em relação a isso, sabe? As pessoas vão ter percepção diferente da cirurgia. Né? O importante é estar junto no pós-operatório, principalmente. Perfeito. Né? E, bom, imagino que cada caso, e você já falou isso, que cada caso é um caso, né? Para mim é único. E para o paciente também, né? O paciente é o caso da vida dele. Sim. Né? E para a gente, eu costumo ver cada caso como um caso individualizado. Né? Eu não consigo imaginar um protocolo que vá resolver todos os casos. Eu vou fazer tudo sempre igual, né? Sem prestar atenção nos detalhes, nas nuances. Que legal. Né? Uma das perguntas que eu faço para todo paciente no pré-operatório é o que você está buscando com isso? Né? Aonde é que você quer chegar com isso? Porque uma coisa é o paciente passar num profissional que fala, você precisa disso, disso, disso. Outra coisa é a percepção da pessoa em falar assim, não, eu acho que eu estou sofrendo com a minha respiração. Né? Eu tinha um paciente que ele falava assim, cara, tudo que eu quero é abrir um saquinho de ketchup com os dentes da frente. Que a gente nem pensa isso. Mordida aberta, ele nunca encostou os dentes. Né? A mordida dele era só posterior, ele nunca encostou os dentes na frente. Que coisa tão específica que é normal para a maioria das pessoas. Exatamente. Ele falou assim, meu sonho é que eu quero mesmo pegar um saquinho de ketchup e abrir com os dentes. Né? Uma coisa simples.
mas que para ele tem uma importância absurda. Né? Então essa pergunta no pré-operatório é onde é que você quer chegar pessoalmente. Esqueça o que as pessoas te falaram, esqueça a questão técnica. Eu quero saber assim, que impacto você acha que o tratamento vai ter na sua vida? O que você está procurando como resultado? Porque daí você vai mapear o que a pessoa quer fazer no o plano de tratamento que você vai fazer para aquela pessoa. Né? É importante você tentar entender o paciente, por isso que cada paciente é único mesmo, cada paciente o tratamento com o paciente tem que ser individualizado. Se a gente fosse mostrar todos os seus casos aqui, a gente ia ficar uma temporada. Olha que eu gosto de mostrar. Ia ter que ficar no Netflix ali uma temporada inteira ali pra gente ficar vendo todos os casos. Caso a caso é uma história, né? Uma história diferente. E uma das coisas que me motivou a mergulhar nesse projeto aqui era ver os casos em congressos, em aulas que vocês dão, quando vocês mostravam os casos de antes e depois. E eu falo, cara, olha esse caso, tão bonito, uma face transformada. Você falou de função, e talvez a ortognática é uma das coisas que você vai fazer por função, que você melhora a qualidade de vida, e como presente você tenha uma harmonização e uma face harmonizada, bonita, você ganha vários brindes, né, ao longo da cirurgia. Imagino que você tenha vários casos, e eu queria que você mostrasse alguns pra gente aí. Mostro. Eu ia mostrar, deixa eu mostrar aqui. Tá lá. Tá lá? Olha que legal. Então esse é um caso de uma paciente muito especial que teve uma repercussão funcional, né, e estética, na minha opinião, assim, fantástica. Mudou muito a vida dela, né? Esse é um das que você estava fazendo um podcast com as advogadas agora há pouco, Sim. né? Esse é um caso que o plano falou que era estético, que não era funcional. Agora, você imagina o tamanho da mandíbula, da orofaringe, a parte respiratória que essa paciente tem no pré-operatório e no pós-operatório. E quando você falou do queixo para trás, talvez essa paciente, quando dormia, ela tinha uma obstrução pesada ali. Ela tem uma hipoplasia, ela tem um desenvolvimento de mandíbula prejudicado, digamos assim. Né? Então, é uma paciente que tem uma indicação. Afinal de contas, é uma deformidade dentofacial, né? Não é uma deformidade somente dentária, né? Ela é uma deformidade que envolve os ossos e a constituição da face. Cara, como muda o olho, como muda todo o perfil. Tem uma paciente que eu publiquei há um tempo atrás, que eu tenho a foto do pré e do pós dela. E aí eu publiquei e escrevi assim, a mudança está até no olhar, porque o olhar da paciente muda na foto. Não é impressão, né? Não, muda mesmo. A gente consegue perceber isso, sabe? Nessa paciente isso ficou muito evidente para mim. Pelo menos foi uma coisa que eu percebi nessas fotos dela, né? E até coloquei um post lá, porque aquilo me chamou muita atenção. Né? A mudança está até no olhar. Era uma paciente que, não é esse caso, é um outro caso, mas era uma paciente que tinha dificuldades de relacionamento social, né? Pela deformidade ou pela situação da face que ela não estava confortável. Ela já estava ali com seus quase 30 anos, se não me engano, já estava casada, mas me relatou que não conseguia trabalhar, não se sentia bem socialmente, né, para ter uma vida social. Né? No pós-operatório, uma das coisas, depois de alguns meses de recuperação, uma das coisas que ela veio me contar, entrava sempre com um sorriso no pós-operatório. Né? No pré-operatório ela tinha um semblante fechado. No pós-operatório entrava com um sorriso muito grande. E ela falou assim, doutor, estou trabalhando numa floricultura, eu amo flores. E agora me sinto segura para estar trabalhando, para estar convivendo com outras pessoas. Quer dizer, o impacto da reabilitação vai muito além do sol fisiológico da mordida. Né? A gente tem um impacto social. Né? Não é isso que a OMS diz? A OMS define saúde como bem-estar físico, psicossocial. Né? Então a gente precisa sempre olhar para essas três coisas, o físico, o psicossocial. Que baita caso. E aí eu tive um outro caso também interessante, esse tem mais de 15 anos, de uma paciente que falou assim, doutor, ela era classe 3, né? Estava no final da adolescência, seus 20 e poucos anos, eu falei, o que você quer com a cirurgia? Ela falou assim, eu quero me operar porque eu quero ir para Nova York, eu quero ter um namorado, eu quero arrumar um trabalho e eu não vou fazer nada disso se eu não resolver isso, porque isso é uma pedra no meu sapato. Né? E aí aquilo me chamou muita atenção, eu lembro que na época eu até encaminhei ela para a psicologia, para ela entender que as coisas funcionam também dependendo dela. Né? Quer dizer, não era a cirurgia que ia levar ela para Nova York, que ia fazer tudo isso, mas a cirurgia ia dar uma segurança para ela. Né, na questão da estética facial. Né?
E ela fez acompanhamento psicológico antes da cirurgia e depois da cirurgia. E ela foi para Nova York depois da cirurgia. Caramba, que ela legal. fez tudo o que ela queria fazer. Mas ela fez tudo isso por entender que não era a cirurgia que ia proporcionar essa ida para ela para Nova York. Ia dar estrutura, mas que ela tinha que correr atrás. A E confiança até hoje, muda. Exato, muda a confiança, a autoestima, né? E até hoje ela fala assim, Guilherme, foi ótimo fazer a cirurgia porque me trouxe a psicologia junto. E trazendo a psicologia junto, minha vida ficou muito mais organizada e tudo mais, né? Então essas histórias chamam mais a atenção da gente. Com o passar dos anos, você começa a prestar atenção nessas histórias, sabe? Que legal. Não só a questão técnica cirúrgica, mas as histórias, o impacto da cirurgia também para esses pacientes. E essa teve um ganho similar Essa com teve essa? um ganho, essa foi um avanço de maxila que a gente fez, ela era classe 3, tinha uma impactação de maxila, a gente avançou a maxila. Classe melhorou. 3 é quando a o queixo mandíbula é para frente. para frente. Mas no caso dela específico, ela tinha uma mandíbula bem posicionada, a arcada superior que era retraída. Entendi. Então a gente avançou essa arcada superior cirurgicamente, estabeleceu uma mordida mais correta para ela, melhorou, né? A questão da ortognética é assim, não é que as pessoas ficam mais bonitas, é que a pessoa que tem uma deficiência de face, ela tem um déficit estético em função da deficiência. Quando você trata a deficiência, você trata o déficit estético. Então, muitas vezes, você traz essa pessoa para a vida normal. Entendeu? Essa que é a questão. Essas pessoas não estão na vida normal. Elas não se sentem pessoas, não têm essa confiança de estar na sociedade como todo mundo. E às vezes Porque a gente elas nem têm percebe, né? Exato. Então, assim, falar, mas é estético porque a pessoa fica mais bonita. Não. Nós estamos trazendo uma pessoa que tem uma deficiência de crescimento, de estrutura de face, para uma situação normal, né? Trazendo ela para a normalidade. Né? Essa que é a verdade da estética na ortognática. E essa paciente está super bem hoje. Está super bem. Né? Tem até. Tem mais o caso? Tem mais fotos dela aqui, ó. Pode mostrar pra gente aqui. Olha lá. Esse aí é o planejamento cirúrgico. Lembra que está falando de planejamento virtual? Tá. Isso é o planejamento virtual. Quer dizer, a gente criou essa paciente dentro do software, um avatar dela, e antes da cirurgia a gente faz as movimentações para simular o que nós queremos fazer na cirurgia. Né? Isso é planejamento virtual. E depois a gente compara o resultado do antes com o resultado que a gente consegue baseado no planejamento virtual. Né? Então, é um impacto fisiológico, uma melhora fisiológica, mas tem todo um contexto social. O paciente está feliz da vida. Está feliz da vida. Cara, a mordida. Né? Uma mordida estável. Né? Tem tempo para mostrar um Vamos lá, caso? temos tempo. Esse caso, para mim, é um caso especial, porque essa mulher, né, já com mais de 60 anos, um dia foi procurar uma equipe de um colega meu que é implantodontista porque ela falou assim, eu sempre cuidei da minha família, dos meus filhos, de todo mundo, agora eu quero cuidar de mim. E eu nunca pude corrigir isso. Isso com 60 anos. Mais de 60 anos. Né? E ela queria fazer essa correção. E tem algum limite de idade para fazer ortognática? Não, o limite é saúde. Tem que ter saúde para fazer. Né? Toda cirurgia eletiva que a gente faz, a gente tem a oportunidade. É diferente você atender uma cirurgia eletiva de uma emergência. Né, num trauma facial, né, onde você tem que atuar naquele momento, independente da saúde do paciente ou alguma coisa nesse sentido. A cirurgia eletiva, você tem a oportunidade de fazer exames, de checar a saúde do paciente e ver se ele tem condições de submeter a uma cirurgia com segurança. Né? Então, essa é a parte especial da cirurgia eletiva. Né? Então, o paciente precisa ter o quê? Saúde para fazer o procedimento. Né? Não necessariamente isso está relacionado com a idade. Né? Tem pacientes de 80 anos super saudável para fazer protocolos, implantes. E né? tá tudo certo, e tem pode pacientes fazer. de 50 anos que estão com a saúde não compatível com isso. Né? Então não é a idade, é o estado de saúde. E ela era uma pessoa saudável para isso. Né? Mas a questão era como é que a gente saía desse ponto A e iria trazer ela até esse ponto B. Né? Porque ela tinha, na verdade, uma prótese total superior, alguns dentes inferiores, né? E uma mordida invertida, classe 3, porque ela tem uma deformidade de face que nunca foi tratada. Então não era só reabilitar dentes, a gente precisava reabilitar dentes e reabilitar a face dela. Tá? E o legal disso é que a gente fez, esse é o caso que eu falei que tem muita tecnologia embarcada, porque todo o planejamento dos implantes dentários, da prótese, ele tem que ser feito no pré-operatório pensando na cirurgia futura. Não pode encaixar, você tem que criar uma mordida desencaixada
para poder encaixar numa cirurgia de face depois. E isso é feito um planejamento reverso, quer dizer, eu pego o ponto que eu quero chegar e vou voltando esses pontos todos e reconstruindo cada fase, e é tudo feito no computador. Você piora para melhorar. Você reabilita ela, né? Os com implante, a gente fez a reabilitação na classe 3 para poder fazer uma cirurgia ortognática e corrigir a face. Mas eu tenho que saber aonde eu quero chegar e vir andando para trás, andando de costas, né? Para poder reproduzir cada passo. E tudo isso foi feito com cirurgia virtual, os implantes foram colocados pelo doutor com cirurgia virtual, sem abertura de retalho, as próteses foram feitas na impressora 3D. Né? E muita tecnologia hoje aplicada. Tecnologia, mas olha a diferença da primeira situação para a segunda situação, né? Onde a gente reposiciona essa face, reposiciona a maxila. Impressionante. Isso não é bonito para o paciente ver, né? A maioria dos pacientes não gostam de ver. Sim. Né? Olha, então aí está a tecnologia, quer dizer, planejar os implantes, planejar as próteses. Aqui não tem ortodontia. Não é aquela ortognática clássica da ortodontia com a ortognática. Sim. Não. É uma ortognática que envolve prótese, né? E um planejamento de tudo ao mesmo tempo. E você consegue prever tecido mole, que eu acho que é uma das coisas que mais se discute hoje. Você consegue ter uma ideia do tecido mole, mas ela não é 100% fidedigna. Né? Tecido mole, a gente está falando de pele, gordura, músculo. A pele das pessoas são diferentes, né? A elasticidade é diferente, volume de tecido é diferente. Então a gente não tem uma fórmula matemática, porque software é matemática. Né? A gente não tem uma fórmula matemática que possa reproduzir a pele de todos os pacientes. Ósseo sim, porque o osso é uma estrutura dura. Apesar de ser biológica, de não ser uma estrutura rígida e fixa, né, de ela ter um metabolismo, a gente consegue trabalhar matematicamente com o osso de uma maneira a predizer como é que nós vamos colocar esse osso. Né? Já o tecido mole, e ainda nós não temos essa fórmula. Né? E está lá, né, o pós-operatório dela. Rejuvenesceu, e depois que ela fez a cirurgia, ela é uma paciente que ninguém na família queria que ela operasse. Ninguém, os filhos não queriam que ela operasse, né? Mas ela falou, eu quero operar. Ela veio decidida. Meu sonho, agora eu vou fazer por mim. Né? Eu já trabalhei para todo mundo, agora eu quero fazer por mim. Que e legal. Hoje, a última vez que eu a vi no consultório, que eu peço para fazer retornos periódicos, né? Ela estava viajando o mundo, ela disse, agora eu quero viajar. Tava viajando, tinha uma viagem para não sei onde e tal. Então, tava... Que transformação, né? Exato. Né? Tanta parte aqui tem melhora funcional, tem melhora estética, tem melhora social também. Né? De uma paciente que não teve a oportunidade de fazer isso antes. Né? E foi procurar isso quando tinha oportunidade de fazer. Né? Então são as histórias, né? As histórias são fantásticas. E hoje, talvez ela tinha receio de fazer uma cirurgia, talvez ela não, né? Mas quantas pacientes também com problemas similares que têm os seus receios de fazer a cirurgia, que a família não apoia a fazer, mas isso com um benefício tão grande como esse. Isso é bem comum. Né? Até a questão de... Porque a gente, como família, a gente quer proteger, né? Isso é normal, isso é natural. Né? Eu tenho, por exemplo, já recebi mães que queriam fazer consulta pela filha, mas não queria que a filha fosse na consulta para não criar expectativas. Né? É o sentido de falar assim, mas isso é ruim? Não, é o sentimento de proteção que a mãe está, né, querendo proteger a filha, de certa forma. Né? Às vezes proteção demais também não é bom. Sim. Mas é aquele sentimento de querer proteger. Né? Então a família sempre vai ter esse sentimento de querer proteger. O que eu costumo falar é que o paciente, na verdade, é quem vai sofrer a transformação. É ele quem se olha no espelho, é ele que convive com a deficiência respiratória, é ele que convive com a dificuldade de mastigar. Né? Aquele paciente que falou, eu queria abrir um saquinho de ketchup com os dentes. Né? Isso é incrível, né? Sim, E ele conseguiu, depois da cirurgia, ele falou assim, Guilherme, agora eu consegui abrir o saquinho. Mandou uma foto com o saquinho de ketchup. Exato, né? Uma realização. Mas a família talvez não entenda isso. Né? Às vezes a família fala assim, não, mas não opera, não faz um tratamento, mas ela não entende a importância que isso tem na vida de quem tem uma deficiência. Sim. Né? E até nesse sentido, nosso tempo eu queria ver mais casos teus, que eu sei que tem vários, eu já vi outros casos. Outras oportunidades. Eu já vi um caso que me chamou muita atenção, que você não trouxe, que eu vou querer que você traga aqui em algum momento. E eu queria que você desse esse recado antes da gente encerrar, para aquela pessoa que tem um receio, ou que de repente já recebeu a informação que o caso dela é cirúrgico, ou com aquela pessoa agora que se identificou com o que você trouxe aqui pra gente, fala,
pô, talvez o meu caso seja cirúrgico. O que você falaria para esse paciente, para essa pessoa se encorajar a fazer? Informação. Informação é o que te dá a base para você, não só na questão cirúrgica, mas para você enfrentar qualquer dificuldade que você veja na vida, é informação, né? Então marque consulta com diferentes cirurgiões, converse com diferentes cirurgiões, tire dúvidas, tome um pouco de cuidado com grupos de Facebook, porque e Instagram, não porque está errado, mas é que aquela questão da percepção que eu falei para você. A percepção das pessoas de pós-operatório é diferente. Né? As pessoas percebem de maneira diferente. E elas vão demonstrar isso de maneira diferente. Então a tua experiência na tua cirurgia é única. Né? Mas procure conhecer teu cirurgião, né? Estude sobre o caso, pergunte, né? Que aí cria confiança. Lembra que eu falei para você da questão do mergulho? Quer dizer, a experiência vai fazendo com que você se sinta mais seguro. A questão da cirurgia também, quer dizer, você vai ficando um cirurgião cada vez mais seguro porque você conhece o que você está fazendo, você sabe o limite, você sabe o que vai acontecer, você sabe como é que você vai contornar se acontecer alguma coisa, né? É conhecimento. Então eu diria para os pacientes isso também, né? Estude um pouco sobre o assunto, visite alguns cirurgiões, né? Não deixe para escolher um cirurgião na última hora. Por exemplo, os meus pacientes, quando começam a fazer o preparo, a cada 3, 4 meses eu gosto que eles venham no consultório. Ah, para quê? Para tomar um café, para dar um oi, mas não vai ser um estranho que vai lhe operar. Né? Você já cria uma conexão ali. Exatamente, né? E uma confiança. Né? Então eu peço que esses pacientes venham, alguns vêm, outros não vêm, outros vêm mais, é mais frequente do que 3 meses, outros vêm a cada 6 meses, né? Mas a gente não tem um protocolo rígido, mas a gente deixa aberto para isso, né? Venha para o consultório, né? Converse um pouco mais, tire suas dúvidas. Eu costumo falar para os pacientes anotar, escreva suas dúvidas, né? Porque às vezes você tem uma dúvida, depois passou alguma coisa e teve um problema e você esqueceu daquela dúvida, né? Você não lembra, chega na hora da consulta, você não sabe o que perguntar, né? Então, sim, escreva todas as suas dúvidas, né? O que você quer saber, como é que é o pré, como é que é o pós, como é que é isso, como é que é aquilo. Né? E faça várias consultas para que você possa conhecer a equipe que vai tratar você. Né? E tomar uma decisão embasado, né? Com várias informações. E principalmente aquela pergunta que eu falei para você. Né? Aonde é que nós queremos chegar com esse tratamento? Qual o impacto que o tratamento vai ter na sua vida? Quer dizer, o que você como paciente, o que você quer de melhoria com o tratamento? Onde é que nós vamos chegar com isso? Né? É uma reflexão para o cirurgião, mas também é uma reflexão para o paciente. Sim. Né? Quer dizer... se você chegar à conclusão de que os resultados vão ser positivos, de que eu preciso disso, de que eu vou melhorar minha saúde, de que eu vou melhorar minha estética, então faça a cirurgia. Né? Então vale essa reflexão, né? Onde é que a gente quer chegar. Que baita conversa, como sempre. Cara, obrigado pelo convite. Foi eu que agradeço de você aceitar tão prontamente e por compartilhar esses casos tão bonitos e desafiadores, obrigado. Né? Que isso a gente começa da tua história e vê onde você está agora, é uma construção, né, para chegar aqui. E isso acaba sendo uma inspiração para muitos jovens ou quem está esperando uma especialização como essa. Isso, e uma coisa que eu falo, você está com tanto tempo com essa vivência cirúrgica e ainda brilhar teu olho para falar dos teus pacientes, humanizar tanto assim o teu paciente, isso é um baita diferencial. A gente vai descobrindo as belezas, né, da nossa profissão, conforme, como eu falei para você, conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo várias nuances novas, descobrindo coisas novas dentro da prática, que é a mesma prática do dia a dia. Mas a gente vai descobrindo novas paixões dentro da cirurgia. Dr. Guilherme, muito obrigado por participar mais uma vez. Estive aqui com o Dr. Guilherme Rossetti, cirurgião bucomaxilo. Atende aqui em Curitiba e eu já convido a seguir as redes sociais que vai estar aqui na descrição, não só do vídeo completo que vai estar nos canais do YouTube, mas também dos recortes que você vai ter acesso. Então, se você está vendo esse corte e conhece alguém que possa se identificar com esse problemas similares aqui dos pacientes que aqui apareceram, encaminhe esse conteúdo. De repente você vai estar encorajando e ajudando essa pessoa que precisa resolver esse problema e que seja uma forma deles procurarem um profissional como o Dr. Guilherme a resolver esse problema. Então, se você quer receber mais conteúdos como esse, siga a nossa página, siga a página do Dr. Guilherme e a gente vai estar aqui para conectar essas pessoas com os nossos convidados. Fique bem, fique em paz e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.